Bom, gente, continuando aqui, estava no último vídeo falando sobre equilíbrio competitivo de longo prazo, o conceito de equilíbrio competitivo, e esse conceito é importante como uma referência, né? Que a gente vai comparar com a situação do equilíbrio não competitivo que a gente vai ver depois, né? Por enquanto aqui só definiu o que é o equilíbrio competitivo. E com base nesse conceito, a gente vai definir teoricamente, a quantidade de empresas que deve existir em determinado mercado e qual o preço e quantidade individual e total de mercado, né, que vai prevalecer em determinado setor, né? A gente viu que a curva de oferta de mercado sendo positivamente inclinada, ela representa o somatório da quantidade total produzida pelos diferentes produtores da economia, e diferentes produtores trabalham em diferentes condições, né? E dado um determinado nível de preço, e a questão é de onde que vem esse determinado nível de preço, vem aí dessa relação entre quantidade demandada e quantidade ofertada, né? Que é o terceiro critério que eu considerei aí nessa concepção de equilíbrio competitivo, né? Então, dado um determinado nível de preço, haverá um determinado número de companhias, né? E a questão é, o conceito de equilíbrio competitivo faz menção a essa quantidade de companhias, né, que haverá em determinado mercado. E a existência de uma situação de equilíbrio entre quantidade demandada e quantidade ofertada pressupõe essas outras duas condições ali, a possibilidade de que empresas possam entrar ou sair e de que no longo prazo o lucro econômico das diferentes firmas nesse setor ou das firmas em pior condição será nulo, né? De tal forma que não haverá incentivo à entrada ou à saída de novas empresas nesse setor. Mas vamos ver graficamente e dar um exemplo numérico a respeito desse conceito de equilíbrio competitivo. Acho que facilita. Vamos dizer que nós temos uma firma ou um grupo de firmas que tem um baixo custo, né? Então vamos pensar em termos de custo total médio de firmas de baixo custo, seria o CTME-B, B de baixo custo. Essas firmas têm a sua estrutura de custo e têm a sua curva de custo variável, mas aqui vamos desconsiderar ela, vamos considerar principalmente a curva de custo marginal da firma, né? Então vamos pensar que é uma firma ou um conjunto de firmas que são igualmente eficientes entre si, né? Além dessas firmas, existem outras firmas, né? Na economia. Essas aí, que é o que eu estou representando, são as firmas mais eficientes do setor. Mas existem outras firmas que são menos eficientes. Vamos dizer que as firmas menos eficientes são representadas por essa curva de custo total médio das firmas de alto custo. E essas firmas também possuem uma determinada curva de custo marginal, tá? Então nós temos esses dois grupos de firmas e vamos dizer que entre esses dois extremos existem várias outras firmas, né? Entre as firmas de baixo custo e as firmas de alto custo, tá? Embora possa haver firmas com mais custo mais elevado ainda, né? A gente tem o quê? Que a longo prazo, se o preço do bem for equivalente a esse PB, preço baixo, equivalente ao valor mínimo do custo total médio das firmas de mais baixo custo, então só firmas de baixo custo é que se manterão produzindo esse bem, né? E haverá um determinado conjunto de firmas produzindo esse bem. Se o preço do bem cair abaixo de PB, vamos dizer que nenhuma firma consegue se manter produzindo. E aí o mercado simplesmente, em termos de produção e oferta, deixaria de existir, dado que ou algumas empresas de baixo custo deixariam de produzir o bem, né? Então a quantidade produzida total no mercado iria diminuir, dada a demanda de mercado, isso levaria a um aumento no preço do bem. E aí digamos que o preço estaria abaixo de PB, ele subiria até PB. E aí algumas firmas, as que se mantiveram produzindo, vão permanecer produzindo o bem, né? E daí que haverá uma certa quantidade de firmas nessa economia, cada uma produzindo uma diferente quantidade, somando
as ofertas de todas as firmas, a gente vai ter a oferta total desse mercado, né? Mas enquanto algumas firmas de baixo custo se manterão produzindo, todas as firmas que têm custo acima dessa, especialmente essas firmas representadas aí pelas curvas de alto custo, não vão produzir o bem. Então, ok, então estamos numa situação de equilíbrio de longo prazo. Se o preço do bem, se a demanda pelo produto aumentar, isso leva a um aumento no preço do bem. Na medida em que o preço do bem suba, o que acontece? Acontece que algumas firmas de baixo custo que haviam parado de produzir o bem quando o preço estava abaixo de PB, elas voltam a produzir porque vale a pena. Isso tende a aumentar a quantidade total produzida e tende a reduzir o preço relativamente. O preço tende a cair no mínimo até PB, né? Mas se a quantidade produzida, se houver poucas firmas de baixo custo e a quantidade total produzida não for suficiente para abastecer o mercado de forma a reduzir o preço do bem, pelo contrário, falta produção e o preço do bem ainda suba, digamos, subindo até o nível PA, porque a demanda pelo bem está muito grande e não tem muitas firmas eficientes para abastecer esse mercado, então o que acontece? Firmas de custo mais elevado também poderão produzir esse bem e esse preço alto será um atrativo à entrada de novos produtores nesse setor, né? O que faz com que a oferta total do bem aumente e haja uma pressão pela queda do preço do bem. Mas a definição do preço vai depender da interação entre a oferta total de mercado e a demanda, né, de mercado também, onde a demanda, a gente já viu na primeira parte da matéria, é o somatório das demandas individuais, né? Mas sendo assim, haverá um certo preço de equilíbrio. Dado esse preço de equilíbrio, a gente vai ter uma determinada quantidade de firmas de alto e baixo custo, né? De determinar até um máximo de custo produzindo, né? E cada uma produzirá uma certa quantidade, somando a oferta de todo mundo, temos a oferta de mercado. Mas sendo assim, a gente tem o quê? Que o preço de equilíbrio de longo prazo, que tende a prevalecer nesse mercado, ele vai ter que ser igual ao valor mínimo do custo total médio da firma menos eficiente ou de mais alto custo que se mantiver produzindo nesse mercado. Se o preço do bem for superior a esse valor, então mais empresas tendem a entrar nesse mercado, né, produzindo e aumentando a quantidade ofertada total, que tende a reduzir preço. Aí o preço retorna a esse valor, vamos dizer PA, né, como referência. Se o preço do bem no mercado estiver abaixo desse preço PA, então firmas como essas aí de alto custo vão parar de produzir e só restarão aquelas empresas que tenham, embora custo alto, um custo menor do que essas firmas de alto custo aí. Ou seja, o preço de equilíbrio de longo prazo em um mercado competitivo, ele tende a ser igual ao valor mínimo do custo total médio da firma de mais elevado custo total médio que se mantiver produzindo, tá certo? Qualquer preço diferente desse levará essa firma hipotética específica a qual me refiro a sair do mercado ou a entrar novas firmas. E a saída ou entrada de firmas altera a quantidade total ofertada do bem na economia, né? O que altera o preço do bem, tá certo? Mas enfim, temos essa situação graficamente. Não sei se ficou mais claro. Vamos fazer um exemplo numérico. Então, por exemplo, vamos dizer que haja um mercado com diversas firmas idênticas. Depois vamos fazer com firmas diferentes, né? Diversas firmas idênticas. O que isso quer dizer? Que elas possuem a mesma estrutura de custo. E vamos dizer que o custo total de qualquer firma que operar nesse mercado seja igual a essa expressão aí, que é o quadrado mais 5Q mais 100. E a quantidade demandada total do produto na economia seja igual a 1000 menos 2P, onde P é o preço do bem, né? Sendo assim, as perguntas aqui a serem feitas são: qual será o preço de equilíbrio de longo prazo, né? Dado que as empresas podem entrar e sair desse mercado, então a quantidade total produzida pode aumentar ou diminuir, né?
qual a quantidade produzida por cada firma nesse mercado, qual a quantidade total produzida, que é a soma das pequenas quantidades, e qual o número de firmas que se manterão produzindo nesse mercado. O número de firmas nada mais é do que a quantidade total que é produzida no mercado dividido pela quantidade produzida por cada firma, né? Então, se no mercado são comercializados 100 unidades do produto e cada firma produz 10 unidades de produto, então vai ter 10 firmas nesse mercado, né? 100 dividido por 10 é igual a 10, né? 100, que é a quantidade total, dividido por 10, que é a quantidade produzida por cada firma, vai dar um número de firmas igual a 10, né? Mas, enfim, com base no que eu falei lá do conceito de equilíbrio competitivo de longo prazo e com base no gráfico que a gente viu antes, a gente sabe, por razões teóricas, que num mercado competitivo, a longo prazo, o preço do produto tende a ser igual ao valor mínimo do custo total médio da firma menos eficiente ou de mais elevado custo total médio que se mantiver produzindo. No caso desse exercício, como todas as firmas são iguais, então a gente só tem que achar o custo total médio de uma firma qualquer, né? E para achar o custo total médio mínimo, né? O valor mínimo do custo total médio, a gente tem que primeiro achar o custo total médio. É só dividir o custo total por Q. Então o custo total médio passaria a ser Q. O custo total é Q ao quadrado mais 5Q mais 100. Dividindo 100 por Q, o custo total médio fica sendo Q mais 5 mais 100 dividido por Q. A gente quer achar o ponto de mínimo desse custo total médio, né? Então tem que derivar o custo total médio em relação a Q igual a zero, que é para achar o ponto crítico, né? E daí a gente tem que o valor que minimiza, o valor da quantidade produzida que minimiza o custo total médio seria Q igual a 10. Então, cada firma nesse mercado vai produzir uma quantidade igual a 10, de tal forma a minimizar o seu custo total médio de produção, tá? E produzindo Q igual a 10, a gente tem que o custo total médio de produzir 10 unidades é igual a 25. Então, esse 25 já fica sendo o preço de equilíbrio de longo prazo. Qualquer preço acima de 25 vai gerar lucro econômico para as firmas que estiverem produzindo e um incentivo à entrada de novas firmas, o que aumenta a quantidade total e tende a reduzir o preço do bem. Se o preço estiver abaixo de 25, então algumas firmas vão parar de produzir, a quantidade total vai diminuir e isso tende a aumentar o preço do bem até 25. 25 é, ao final das contas, considerando todas as entradas e saídas de firmas aí desse setor, o preço tende a ser 25, tá? Então esse é o preço de equilíbrio de longo prazo. Dado que o preço de equilíbrio é 25, o preço de equilíbrio de longo prazo é 25, então a quantidade demandada também a longo prazo fica sendo 950, só substituir o preço 25 ali na função da demanda, né? A quantidade demandada é igual a 1.000 menos 2P, P é 25, então quantidade demandada total é 950. E o número de firmas nesse setor seria a quantidade total dividido pela quantidade de cada firma, produzida por cada firma, que daria 95 firmas, né? E aí só por... Essa aí é a solução, então, do problema, né? Nesse mercado aí, com firmas idênticas, mas vamos fazer um exercício com firmas diferentes, né? Mais à frente. Enfrentando uma certa curva de demanda, a gente tem que a longo prazo, sendo o mercado competitivo, havendo livre entrada, livre saída, então o lucro econômico vai ter que ser nulo, de tal forma que os incentivos, tanto a entrada quanto a saída, se anulem. Então, a longo prazo, o preço de equilíbrio nesse mercado tende a ser 25, onde cada firma produz 10 unidades do bem, a quantidade total produzida vai ser 950, e daí a gente vai ter 95 firmas, né? Mas aí só por desencargo de consciência, qual seria o lucro de uma firma que produza nesse mercado no longo prazo? O lucro de produzir aí as 10 unidades ficaria sendo nulo. Esse zero é o que eu já falei, é o lucro econômico nulo, mas dentro do custo da firma está o ganho normal, apropriado para o nível de risco que essa firma está sofrendo, tá? Mas, ou seja, no longo prazo, nenhuma das
95 firmas vai obter lucro econômico. Então não há interesse de nenhuma outra firma entrar nesse mercado. E também não tem por que nenhuma firma desse mercado sair dele. Está todo mundo lucrando normal e temos essa situação, né? Esse exemplo é bom porque a gente vai voltar a ele depois, tá? Vamos comparar ele com o mercado não competitivo. Mas se por um acaso houvesse um aumento de demanda, vou gastar mais uns 2, 3 minutos aqui, se houver um aumento de demanda nesse mercado, o que aconteceria? A gente teria que a curto prazo, essas 95 firmas passariam a vender sua produção mais cara, elas teriam uma tendência a aumentar o nível de produção, elas passariam a obter um lucro econômico, né? E muito bom para essas firmas. O problema é que esse lucro econômico, novamente a longo prazo, ele tende a ser anulado. Por quê? Porque as firmas que não estão nesse mercado vão ser atraídas para esse mercado por conta desse lucro econômico, né? Então, por exemplo, se a gente considerar, de novo, são N firmas idênticas, né? Todo mundo quiser produzir vai ter esse custo, para simplificar, mas a demanda agora aumentou, né? Era 1.000 menos 2P, agora é 2.000 menos 2P. Então tem mais demanda, dado o preço do produto, a quantidade demandada se tornou maior, né? Então, de novo, qual passa a ser o equilíbrio de longo prazo? Equilíbrio de longo prazo, né? A curto prazo a gente teria que as firmas que estão produzindo, é o que eu falei, elas vão passar a vender mais caro, vão obter lucro econômico, até vão produzir mais, mas porque elas estão sendo puxadas pela demanda. E elas vão estar obtendo lucro econômico. Só que isso leva à atração de novas empresas, né? O que aumenta a quantidade total ofertada e uma redução do preço. E o preço de longo prazo vai ser o quê? De novo, temos que considerar o custo total médio, que é o mesmo de antes. Derivando, a gente vai ter a mesma quantidade que minimiza o custo total médio de antes, que é Q igual a 10. Qualquer firma nesse mercado que produzir Q igual a 10 vai estar minimizando seu custo total. E daí que o custo total médio de qualquer firma nesse mercado a longo prazo fica sendo igual a 25, que é o mesmo de antes. Ou seja, o preço de equilíbrio de longo prazo, mesmo após o aumento de demanda, ele continua sendo o mesmo. A única coisa que vai mudar é o que? A quantidade demandada total vai aumentar e o número de firmas também, né? Mas então a gente passa a ter um novo equilíbrio competitivo de longo prazo, tá? Mas enfim, isso aqui é uma referência, tá? Depois vamos voltar a esse exemplo considerando o mercado não competitivo. Mas antes vamos fazer uns exercícios aqui de prova, tá? Fica por aqui agora. Valeu.